Então, hoje a nossa aula é de física. A gente está no módulo 13, que vai falar sobre termodinâmica. O que é, né, a termodinâmica? A termodinâmica, ela é a área da física que se estudam os processos que permitem a conversão de calor para trabalho, ou vice-versa. Então, no estudo da termodinâmica, a gente relaciona as propriedades macroscópicas de um gás pelas variáveis que esse gás pode sofrer. Então, ele pode sofrer variações de pressão, de volume e de temperatura, com energia trocada entre esse gás e entre outros sistemas. Daí aqui a gente tem a energia interna de um gás. O que é essa energia interna de um gás? A energia interna, ela é representada pela letra U, conforme vocês podem ver aqui. Ela é a soma das energias cinética e potencial das partículas que vão constituir um gás. Então, por meio da equação de Clapeyron, a energia interna de um gás, ela pode ser calculada aqui por essa fórmula. U igual a 3 meios de nRT, onde U vai ser a energia interna do gás, o N vai ser o número de mols do gás, o R é uma constante dos gases e o T é a temperatura absoluta, lembrando que no sistema internacional essa temperatura ela tem 100 Kelvin, tá? Vocês lembram como que converte a temperatura Celsius para Kelvin? Alguém lembra? Subtrai, acho que 273. Adiciona, quase lá. A gente adiciona 273 à temperatura Celsius. Aí nós temos a temperatura Kelvin. Então, se um exercício, prestar sempre atenção nos exercícios, se ele tiver dado a temperatura em Celsius, a gente vai precisar converter. Tudo bem até aqui? Falem que sim. Sim, eu falo, meu microfone está mutado, eu esqueço, desculpa. Então, quando a gente... Opa, tranquilo. Beleza. Então, quando a gente tem um gás perfeito, a energia interna ela vai ser diretamente proporcional à temperatura absoluta que vai ter o gás. Então, se a temperatura do gás aumenta, a energia interna do gás ela também vai aumentar. Se a temperatura do gás diminuir, a energia interna do gás ela também vai diminuir. Então, ela é inversamente proporcional. Se a temperatura do gás não variar, o que a gente chama de transformação isotérmica é quando a gente tem uma transformação, porém não tem alteração da temperatura. Então, se a temperatura do gás ela não variar, ou se a temperatura final do gás for igual à temperatura inicial, então a gente não vai ter uma variação. Então, a minha energia interna do gás, ela vai ser igual a zero. Vamos ver um exemplo aqui. Vamos ver esse exemplo. A gente tem 5 mols de um gás perfeito, monoatômico, inicialmente a 200 Kelvin. Então, com o aquecimento isobárico, esse gás ele é elevado à temperatura de 500 Kelvin. Aqui ele deu a constante desse gás. Então, ele está dando o R igual a 8,31 joules por mol. Ele quer que determine a variação da energia interna dessa massa gasosa que está acontecendo nessa transformação. Então, aqui a gente tem a nossa fórmula, U igual a 3 meios de nRT. Então, a gente vai fazer a aplicação dessa fórmula. Porém, aqui a gente tem uma variação de temperatura. Então, aqui ele está falando que inicialmente foi
Inicialmente a gente tinha 200 Kelvin e ele foi elevado a 500 Kelvin. Portanto, a gente vai trocar o T pelo ΔT, porque a gente tem duas temperaturas, então a gente tem que trabalhar com a variação da temperatura. Deu para entender até aqui? Sim. Então, aplicando a fórmula, a gente quer saber a variação da energia interna. Portanto, o meu ΔU vai ser igual a 3 meios, depois o N, que é o número de mols do gás, certo? O meu R, que é a constante, e depois a minha variação de temperatura. Então, vai ser 500 menos 200. Então, aplicando nessa fórmula, a minha variação de energia interna do meu gás vai ser 18.697 joules. Deu para entender até aqui? Sim, talvez. Aqui a gente tem o trabalho em uma transformação gasosa. O trabalho de um gás em uma transformação isobárica, ele pode ser calculado pelo produto entre a força e a variação de volume desse gás após ele ser submetido a uma fonte de calor. Então, portanto, em uma expressão isobárica do gás, ou seja, quando a gente tem uma expressão isobárica, quer dizer que tem um aumento de volume sob pressão constante, tá? Então, o trabalho numa transformação isobárica de um gás, ele é dado por T igual a P vezes ΔT. O meu T, ele vai significar trabalho. O meu P significa a pressão que o gás vai sofrer, e o meu ΔV vai ser a variação do volume. Então, a gente consegue notar aqui, ó, se o ΔV for maior que zero, o volume aumenta e o gás vai realizar trabalho sobre o meio externo. Se o ΔV diminuir, o gás ele vai receber o trabalho do meio externo. E se ΔV for igual a zero, quer dizer que ele não varia, tá? Então a gente vai ter uma transformação isocórica. E o meu T, ou seja, o meu trabalho, ele vai ser igual a zero. Então, vamos ver esse próximo exemplo. Com resfriamento isobárico, 10 mols de um gás ideal passam por uma expansão e o seu volume vai aumentar de 2 metros cúbicos para 3 metros cúbicos. Sabendo que, no início do processo, o gás estava a 500 Kelvin e o nosso R, que é a nossa constante dos gases, também é 8,31 joules por mol, ele está pedindo para determinar a pressão exercida pelo gás sobre as paredes do recipiente onde esse gás está contido e o trabalho realizado pelo gás durante essa transformação. O valor da pressão exercida pelo gás, ela pode ser calculada pelo princípio de Clapeyron, que é PV igual a nRT. Eu acho que essa fórmula a gente viu na aula passada, se eu não me engano. Então, PV igual a nRT. O que a gente quer? A gente quer o valor da pressão. Portanto, o P é a nossa incógnita. O nosso volume é 2. Igual a N é o número de mols, 8,31 a nossa constante, vezes 500, que é a nossa temperatura, que já está em Kelvin. Então, portanto, aplicando nessa fórmula, a gente vai ter uma pressão de 20.775.
Então, como vocês podem ver, é só a gente interpretar os dados e aplicar na fórmula. Tá tudo bem até aqui? Falem que sim. Sim. Tudo bom. Então tá. Na letra B, ele quer saber o trabalho realizado pelo gás durante a transformação. Então, para o trabalho, a gente tem a fórmula aqui, T igual a P vezes ΔV. Então, o meu T vai ser a pressão que a gente achou na letra A, 20.775, vezes a variação da temperatura, que vai ser de 3 menos 2. Portanto, a minha temperatura variou 1. Então, 1 vezes 20.775, o meu trabalho também vai ser 20.775 joules. Aqui, esse aqui é importante. A gente tem aqui como que a gente consegue determinar o trabalho através desse diagrama aqui. Então, o diagrama a seguir, ele representa a transformação de uma dada massa de gás ideal que vai passar do estado A para o estado B. Então, ele quer saber o trabalho realizado pelo gás na transformação que passa de A para B. Então, o módulo desse trabalho, ele é dado numericamente pela área sobre a curva. Então, nesse caso, ele vai ser a área de um trapézio, como mostra aqui a figura a seguir. Aí, vocês têm que revelar com o Anderson como que calcula a área de um trapézio. Então, como que calcula essa área? É a base maior mais a base menor dividido por 2 vezes a altura. Vocês lembram disso? Agora sim. Ah, tá. Então, a área do trapézio, base maior mais base menor, dividido por 2 vezes a altura. Então, portanto, a gente vai calcular o trabalho que está ocorrendo nessa área aqui. Então, a minha base maior, 3. Aqui a minha pressão está 10 a quinta, tá? Então, é 3 vezes 10 a quinta, mais 1 vez 10 a quinta, que é a minha área menor, dividido por 2, vezes a minha altura. A minha altura, ela também é 2. Portanto, o meu trabalho nessa área, ele vai ser de 4 vezes 10 a quinta joules. Então, aqui a gente consegue notar que o gás, ele acabou sofrendo uma expansão. Por quê? Porque o volume do gás, ele aumentou de 2 para 4. Então, se ele aumentou, o trabalho vai ser positivo. Então, o trabalho na transformação entre A e B, ele vai ser 4 vezes 10 a quinta positivo. Portanto, a gente consegue concluir que se ele é positivo, o gás sofreu uma expansão. Tudo bem até aí? Falem que sim. Tudo bem. Sim, professora. Oi? Tá, então eu vou continuar. Aqui a gente tem a primeira lei da termodinâmica. O que diz a primeira lei da termodinâmica? É o princípio de conservação de energia. É o que torna possível prever o comportamento de um sistema gasoso ao sofrer uma transformação termodinâmica. Então, essa primeira lei da termodinâmica, ela estabelece o quê? Que o ΔU é igual a Q menos T. Então, o meu ΔU, ele é a energia do sistema, o meu Q é a quantidade de calor e o meu T, cuidado confundir, tá? Nesse caso, o T não é temperatura, o T é de trabalho. Então, quando a gente vai aplicar a primeira lei da termodinâmica, o T, ele quer dizer o trabalho do sistema, não a temperatura.
Então, a variação da energia interna do sistema, ela é igual à diferença entre a quantidade de calor trocada pelo sistema com o meio externo e o trabalho T que vai estar envolvido nessa transformação. Então, o sinal da quantidade de calor Q é dado que quando Q é maior que zero, é quando o calor vai estar sendo recebido pelo gás. Quando o Q for menor que zero, é quando o calor vai estar sendo cedido pelo gás. E quando o Q for igual a zero, é quando o gás não troca calor com o meio externo. Então, nesse caso, a gente vai ter o que a gente chama de transformação adiabática, que é quando não tem troca de calor com o meio externo. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Certa quantidade de um gás passa por uma transformação durante a qual recebe do meio externo 200 joules de calor, enquanto ele se expande e realiza um trabalho de 300 joules. Então, ele está pedindo aqui para determinar a variação de energia interna dessa massa gasosa. Então, aqui, ó, o que a gente consegue extrair do enunciado? Pelo enunciado, a gente tem o nosso Q igual a 200, que está afirmando que é o calor recebido pelo gás. E o nosso trabalho é de 300, que é o trabalho realizado pelo gás. Então, aplicando a primeira lei da termodinâmica, a gente vai ter que a nossa variação de energia do sistema, o nosso ΔU, é igual a Q menos T. Então, logo, o meu ΔU vai ser 200 menos 300. Portanto, o meu ΔU vai ficar 100 joules negativos. O que acontece quando fica negativo? Então, a gente pode constatar que houve uma diminuição da energia interna nesse sistema. Se o 100 fosse positivo, ia considerar que a gente teve um aumento referente a essa energia interna. Aqui também só está representando esse balanço energético através de uma figura. Então, aqui eu tenho o meu calor fornecido, aqui eu tenho o meu trabalho fornecido. Então, aqui ó, a gente considera que é dentro do sistema. Então, dentro do meu sistema vai ter 100 joules negativos. Então, a gente está tendo dentro do sistema uma diminuição da energia interna. Tudo bem até aqui? Tudo bem, professor? Sim. Ok. Vamos ver esse próximo exemplo. Numa determinada quantidade de gás, ao ser aquecida, o gás vai se expandir, realizando um trabalho de 42 joules, enquanto a sua energia interna ela vai aumentar para 5 calorias. Então, determinar em caloria a quantidade de calor trocada pelo gás com o meio externo. Aqui ele está dando a transformação de caloria. Então, considerar uma caloria, então, a 4,2 joules. Então, o que o enunciado está dando para a gente? O nosso trabalho é de 42 joules. Isso ele passou aqui. Esse é o trabalho realizado pelo gás. O ΔU, ele vai ser 5 calorias. Ele já deu aqui a energia interna do sistema, que é de 5 calorias. Então, passando calorias para joules, a gente vai ter 21 joules. Então, a gente sempre tem que trabalhar em joules, tá? Então, se a gente tiver um exercício aí pela frente que vai dar em caloria, a gente sempre vai ter que fazer essa transformaçãozinha. Então, depois que a gente transformou em joules, aplicando na fórmula, a gente vai ter 21 igual a Q menos 42. Porque no caso aqui, a gente quer achar o quê? A gente quer achar a quantidade de calor que está sendo trocada pelo gás com o meio externo. Então, convertendo essa quantidade de calor em joule para caloria,
A gente vai ter que o nosso Q é 63 dividido por 4,2 calorias. Portanto, o nosso Q ele vai ser 15 calorias positivo. Então, nesse caso, essas 15 calorias é o calor que está sendo recebido pelo gás. Aqui, mais uma vez, ele representa em forma de desenho. Então, quando eu tenho o Q igual a 63 joules e o meu trabalho igual a 42 joules, quer dizer que a minha energia interna do sistema ela vai ser de 21 joules, ou seja, ela vai ser de 5 calorias. Tudo bem até aqui? Fala que sim. Inclusive eu queria falar aqui, professora, que já arrumei, e o que eu acho que vocês estavam meio perdidos, que não é 6 de junho, rapaziada, é 6 de maio a data de início. Então, se você for em 6 de maio, vai estar lá trabalho bimestral, segundo bimestre, e 15 de junho vai estar lá trabalho bimestral, segundo bimestre, que é para entrega, tá? Então, já arrumei aí e é isso, tá, gente? É que, na verdade, eu acho que ninguém vê pela agenda. A gente acaba vendo, tipo, entra na matéria e vê, tipo, programação, sei lá o que. Então, é que, tipo, a matéria, ela mostra, tipo, a próxima atividade, tá ligado? Ela não mostra, tipo, a atividade geral. Ela mostra que tem pra próxima que você tem que entregar. Não mostrava, Matheus? Então, na outra plataforma mostrava. Como essa ficou... Não, nessa mesmo mostrava. A do Fernando aparece. Uma seguida da biologia também. É verdade. Biologia você vai ver. Vou ver aqui, então, porque eu vou ver o que dá pra configurar ali, mas não tinha, não. Mas, enfim, pela agenda já tá coisada. Porque eu postei como eu também posto qualquer atividade, entendeu? Não fiz nada de diferente. Não é. Não é. Eu não. Tá certo. Mas eu entre outras matérias aqui não mostra, não. Eu tô em gramática e já fui em biologia. Nas atividades não tá mostrando, não. Ué? Mas tudo bem. Pessoal, antes que dê os 10 minutos para acabar, que já deu aviso aqui, eu quero passar rapidinho pelo último tópico nosso de hoje, que são as transformações cíclicas. Então, o que é uma transformação cíclica? Então, um ciclo ou uma transformação cíclica de uma massa gasosa, ele é uma sequência de transformações gasosas que ao final de cada transformação, o gás ele vai acabar retornando ao seu estado inicial de pressão e temperatura e volume. Portanto, o estado final, ele vai acabar coincidindo com o estado inicial, formando assim um ciclo. Então, na realização de qualquer ciclo, a gente vai ter que ΔU é igual a zero. O que isso significa? Significa que a variação da energia interna ela vai ser nula. Então, nessa figura aqui, ó, ele está mostrando a transformação cíclica sofrida por determinada massa de gás ideal que passa de um estado inicial A para um estado intermediário B por um determinado processo e em seguida ele volta ao estado inicial. Então, notem que aqui o processo ele inicia no meu ponto A. Então, ele ocorre todo esse processo e, em seguida, ele acaba voltando para o ponto A, onde ele vai gerar essa transformação cíclica. Então, durante um ciclo, o nosso trabalho ele é realizado por um determinado gás e a soma algébrica desses trabalhos vai ser envolvida em todas as etapas. Então, portanto, se a gente conseguir ver o exemplo dessa figura, o trabalho realizado pelo gás, ele é igual à soma algébrica dos trabalhos envolvidos em todas as etapas. No caso, a gente tem a etapa 1 e a etapa 2. Então, se a gente tivesse mais etapas, também envolveria a somatória de todas essas etapas. Então, no caso dessa figura, a gente tem aqui ó, a etapa 1 e a etapa 2.
Então, portanto, o trabalho realizado por esse gás, ele é a somatória. Então, ele vai ter a soma do trabalho 1 com a soma do trabalho 2. Pessoal, eu vou encerrar por aqui antes que acabe e eu não vejo necessidade de gerar um novo link. Ok. Ficou alguma dúvida por enquanto? Eu sei que pode pintar durante os exercícios e tal, mas por enquanto tudo ok? Sim. Por enquanto, sim. Quem que tá faltando aqui, gente? Quem que não entrou? Ô, Pamela, eu voltei aqui, caiu aqui, mas eu já voltei. Não, tudo bem, eu tô vendo você aqui. Tá faltando, Ó, não acho tem que o Thaís, Leandro. não tem Maria Clara. A Maria Clara Não, Maria tava. Clara tá aí, Ela tá desculpa. aqui. Maria Clara tá. Ai, você errado. Tá É, faltando foi errado, o desculpa. É que a Leandro. ordem fica mudando aqui o tempo todo, aí é complicado. O MM também não tá, né? Não. Não. Thaís, MM. Parece que Leandro. Ô, e louco, o Thiago MM não também. tá? Não tá. Não, MM não. nem o Leandro e nem o Thiago. Nem a Emily. Nem a Emily. Acho que é só. Beleza, então, gente. Daqui a pouco eu vou estar postando as atividades para vocês. E, inclusive, até o final da semana, eu vou estar postando também o trabalho bimestral de física. Beleza? Beleza, professora. Eu vou encerrando por aqui, que já vai cair já. Aí, qualquer coisa, vocês sabem, se tiver com dúvida nos exercícios, vocês me procuram. Pode deixar.